Bem-vindos a mais um episódio do incrível Postcast! Iluminados pelo poste, eles dão a sua opinião da política, a economia, da higiene ao bem-estar pessoal. Passo então a apresentar o painel dos mestres disto tudo. Amândio Nunes, Pedro Leite e João Oliveira. Junta-te a nós enquanto procuramos responder às grandes questões do universo. Que fantástico ambiente! Já está? É este o primeiro? É o primeiro. De todos. Este é o primeiro de todos. O primeiro incrível podcast. O primeiro desafio é saber dizer bem o nome do podcast. Não é um incrível podcast? É. Ah, ok. Tá, Mas é difícil Temos que dizer. muitas vezes. Agora... Para sair assim... É como o patrocinador. O patrocinador não. O nosso patrocinador é a Futuro Feliz em Família. A única empresa de apoio domiciliário em que eu confiaria. Com Premium, podes ouvir o incrível podcast sem publicidade. Meu nome é Pedro Leite. É extremamente importante para mim crescer enquanto pessoa, tanto profissionalmente como em termos de conhecimento. Outro lado muito importante da minha vida, outra parte muito importante, é a parte familiar. Tanto dos mais novos, dos filhotes, como também das pessoas de mais idade. Infelizmente, à medida que nós passamos e nós nos focamos muito na nossa vida, nós às vezes os que nos são próximos têm percalços e nós temos que parte da nossa atenção tem que se focar neles, e é nestas alturas que há uma empresa que pode ajudar e a única em quem eu confio, a única que tem da minha experiência tem um tratamento super humano com os nossos pais, os nossos avós, é a única que tem disponibilidade total de horários 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem uma ampla gama de serviços e assim eu sei, se tiver uma surpresa desagradável, eu sei que há uma empresa que me pode ajudar e libertar e estar descansado e saber que os meus estão bem e eu posso me focar naquilo onde eu acrescento valor. Essa empresa tem o nome, é a Futuro Feliz em Família e vocês podem a contactar através do seu site www.fff.pt. Aproveita os próximos 30 minutos de podcast sem interrupções. Então, qual é o propósito deste podcast? Posso iniciar eu, para mim é divertir-me e crescer também, enquanto pessoa. Lembras-te como é que como começamos a formular a ideia, como é que foi nascendo a ideia deste podcast, Amândio? Ora bem, eu primeiro, se calhar diria que... Não vais recuar 40 anos. Vamos Não. recuar uns meses. Ainda Essa não, história ainda não. é meio de episódio, Primeiro- é no ponto alto. Primeiro, só para quem nos está a ouvir, se calhar apresentar-nos. Tu és o Pedro Leite, Pedro Leite, Amândio Nunes, João Oliveira. João Oliveira, João Tiago, João Tiago. João Tiago para os amigos. Sim, João Benhaja. exato. João Bem. Tem muitos nomes. Tem Tem muitos 5. nomes. Tens 5? Tenho. És quase 9. É João Tiago, Benhaja, Matos Oliveira. Boa. Tens quase sangue azul. Se deres o NIF e o cartão de cidadão, já há uma série de scammers. Sim. Pode utilizar os teus dados pessoais e e-mail e já agora o PIN do multibanco. Não, esse não dou, esse não dou. E então, como é que isto começou? Esse dou nos episódios de literacia financeira. Ok. Letria. Gostas de loteria? Gosto. Mas depois mudas a seguir. Antes Sim, de publicar, sim, sim. mudas o PIN. Ok. E então? Então, conta lá. Isto nasceu onde? Foi no Porto, não foi? Sim, somos do Porto. Essa nobre três. cidade. Ok, tu és a ver, mas pronto, estudaste no Porto. Sim. É emprestadade. Não, mas o local onde nasceu a ideia, a gênese, Foi no Porto, sim. foi no Porto. Temos um passado histórico comum, porque ambos os três Tivemos pais e mães. estudamos na FEP. Ah, pois isso. Ok. Já agora, Foi aí que nasceu aqui a nossa relação. a nossa relação. Mas antes disso, o podcast. Depois passaram uns anos, não é? E nós, passado, foram 2 almoços. Foi ao Sim, segundo só almoço. 2 almoços. Foi sim. no almoço, pronto. Isto só mostra um bocadinho a nossa personalidade, que é um dia nós temos que fazer uma coisa os três e nós já vamos falar do nosso passado, Sim, um não, dia é? disseste- Não amoroso, que isso não aconteceu, mas o nosso passado de amizade. E nós, pá, um dia temos de ter um projeto Tens de fazer alguma juntos, coisa. Pronto. não é? E fizemos um almoço passado quase 20 anos. Temos quase 20 anos para fazer o primeiro almoço. E depois, segundo, surgiu a ideia, então vamos fazer alguma coisa e que
tal, e por que não um podcast, não é? Ok. E aqui estamos, foi assim. Ok, eu não me lembro bem assim. E tu, João, como é que te lembras? Eu lembro-me que alguém teve a ideia, mas depois começámos a trabalhar muito a sério nisto, foi depois do segundo jantar, do segundo almoço. Agora, lá não me lembro. Ok, Lá não falamos nada, mas Lá. eu fiz uma publicação no Facebook em que lancei assim a ideia que estivemos a discutir resoluções do ano seguinte e que íamos lançar um podcast e Sim, o sim. Pedro achou, se calhar até podemos, pronto. Ok, exatamente. Isto é muito interessante, porque um dos objetivos do podcast, cada um prepara a sua parte e depois nós vimos cá e nós não sabemos o que é que o outro vai dizer, vai trazer um pouco de espontaneidade, autenticidade e também para nos surpreender a nós próprios. Então eu gosto muito de ouvir as histórias, as três, não é? A minha, já sei, depois ouço a tua Ainda bem, e a ainda tua. bem. E depois, não estou a dormir, estou a ouvir. E depois no final vamos tentar chegar a consenso ou então escolher a melhor, escolhemos qual é a melhor. Por acaso, a memória que eu tenho foi o primeiro almoço foi excelente. Pá, parti-me a rir. Parti-me a rir principalmente com partes da tua profissão. Que guardamos para outro episódio. Sim, guardamos para outro. Guardamos para outro episódio. Também parti a rir por causa da mesa ser exatamente uma mesa de 4 Isso é a origem do nome. Nós vamos falar na origem do nome. Já nem o nome, já estava a falar a origem do nome. E eu lembro que aqui o João Tiago desafiou-me. Epá, tu devias ter um podcast que te ia dar mais autoridade, as pessoas conheciam melhor o teu trabalho, faz um trabalho fixe, esta parte estou a inventar, faz um trabalho altamente e o pessoal tem que conhecer. Pá, e tu, se com um podcast quiseres expor as tuas ideias, pá, e o pessoal ia adorar. E a primeira sensação que eu foi pá, eu sozinho com uma câmera, pá, mas é que nem pensar. Mas é, pá, imagina, vai ser uma seca descomunal. Quando eu vi o teu post no Facebook e assim, a dizer que íamos fazer um podcast e houve assim umas reações positivas, aí nasceu, aquilo que eu visualizei foi logo. Que eu visualizei foi logo. Epá, uma cena com estes dois estarolas, não é idiotas não, estarolas. Sim. Com estes dois estarolas, pá, ia ser muito divertido, meu. Ia ser mesmo fixe. E acho que ia ser mesmo fixe para mim, ia ser muito fixe para eles, ia ser um motivo para estarmos juntos, para estarmos na galhofa. Mas acho que ia também íamos ter um motivo, mais do que galhofa, íamos falar de assuntos sérios. Geralmente os assuntos sérios são uma seca, e eu sei convosco que não são uma seca, é divertido, mas ao mesmo tempo nós tratamos de uma forma profunda e de uma forma surpreendente, ok? E isso é muito interessante, ou seja, quem for ouvir também vai ser muito interessante porque vão ver perspectivas novas. E outra coisa que eu também gosto é de falar convosco e não há aqui aquela cena da censura e eu acho isto e tu não podes achar aquilo, não. Nós gostamos muito, respeitamos muito a nossa diferença. Estamos à espera de nos surpreender uns aos outros. Eu comecei a ver logo, ok, fazer isto era espetacular. E entretanto começamos a falar e vi que havia assim um certo consenso, bora lá para isso. E avançamos com a ideia. E avançamos com a ideia. E depois faltou o nome. E aí vais para o nome. Quem se lembrou do nome foi aqui o nosso amigo, em honra a um hábito, a uma tradição antiga. Ora bem, nós quando estávamos a almoçar, logo no primeiro almoço, fizemos a reserva, não é? Fomos tu que fizeste a reserva. Epá, eu fiz a reserva e não faziam reservas. Ia tipo à lista de espera. Não, eles faziam uma lista de espera e a gente chegava e estávamos à frente na lista porque liguei antes. Pronto. E ela meteu-nos numa mesa de 3 lugares. De 4? De 4 lugares, em que um dos lugares estava ocupado já por uma entidade. Essa entidade era um poste. Que era um poste. Aliás, eu estava atrasado e recebo assim uma mensagem e a dizer, olha, temos aqui um convidado, surpresa. Surpresa. Exatamente, eu a tentar ver quem é que era e quando cheguei lá, pronto, parti-me a rir. Sim, mas ao menos tivemos com uma companhia que tinha umas reações pertinentes, não é? Sim, apesar de Respeitava, pelo menos respeitava a nossa... sim, Sabia ouvir. Sabia ouvir e pá, eu não falava muito. Pois é. Não pois falavam Isso é muito. importante às vezes. Às vezes é importante. Não saber falar ou falar na hora certa. E lembro-me desse almoço, a quantidade de piadas que nós fizemos por causa do post. Poste. Entretanto, puseste mais uma vez fotografia e a descrever aquilo, o pessoal pôs comentários e nos comentários N Na piadas. altura eu disse vamos levá-lo ao poste. Mas essa expressão está associada a um bullying antigo que se verificava nas escolas. Curiosamente, só no Norte. Sim, lá em baixo. Lá em baixo ninguém sabe. Não sabia Eu trabalhei em Lisboa durante uns anos e houve uma vez que estava, por acaso eu e alguém também do Porto, e não sei como, sei que é levar ao poste. Levar ao poste? Que é isso?
Pá, e nós explicamos, sim, levar ao poste e não sei, pá, isso é bem antigo. Tipo, o meu pai diz-me que na altura dele levavam ao poste e disse que na altura do pai dele, que é o meu avô, também já levavam ao poste. Epá, vocês lá no norte, vocês são bárbaros, meu. São bárbaros. Mas que vocês cá não vão ao poste? Pronto, se calhar aí explica-se muita Eu há dias coisa. fiz um teste em Oliveira das Mães e lá chamam levar ao toco. Ah, pois é, o toco, é verdade. Lá é levar ao toco. É verdade. Não tem posto em toco. É verdade, é verdade. A prática é a mesma, mas a designação é diferente. É verdade, levar ao toco. Em Aveiro também há. Em Aveiro fui eu e levei muitos ao poste. Levaste muito. E o objetivo aqui também é levar, atenção. Havemos levar muita gente aqui ao poste. Epá, não sei se concordo. Sim, mas não é nessa... Sim. Pronto, e Metaforicamente. como Metaforicamente. esse nome poderia levantar alguma celeuma junto de algumas, não é? Sim. Em algumas áreas ou junto de alguns grupos de ouvintes, então decidimos ir por outro nome e daí nasceu o incrível podcast. Exatamente. Porque não unicamente podcast, porque já existe um podcast. Que nos copiou. Pensou... Antecipou-se. Antecipou-se. Foram um vidente e o vidente disse assim, atenção que há um podcast que é o incrível podcast. Podcast, vamos copiar. E copiaram alguns anos antes, copiaram o nosso nome. Então é um podcast lá no Ceará em que eles basicamente falam de carnes e corte de carne e a maminha tem que ser bem passada e não sei o que mais. E eu espero que eles não sejam peritos em macumba. Porque se virem este vídeo, começam já a espetar agulhas. Tipo, onde é que está um mapa Rio Tinto? E vou começar a espetar agulhas. Sim, é importante dizer que estamos Pá, neste nós momento em Rio Tinto. Nós respeitamos muito Sim, a tua terra preferida. o podcast que nos copiou o nome. É. Mas eu vi que eles também não fazem publicações há algum tempo. É um podcast que já está... É um podcast que está mais morto. Portanto, nós podemos perdoar e não vamos cair em cima deles por uma questão de direitos de autor. Não vale a pena. Não. No Ok. Ceará não vou fazer grande moça. Ok. E o nome ficou fechado, não é? Ficou fechado. Outra coisa que eu também acho que é muito importante nós aqui referirmos, que é, além de aquilo que para mim era importante fazer, e gostava também de saber a vossa opinião antes, muito interessante, porque é que eu pensei, ok, com estes dois estarolas eu gostava de fazer isto. E quando eu penso no Amanda, a primeira grande imagem que me vem à cabeça é eu estar na faculdade, já agora nós somos os três na Faculdade de Economia do Porto, de gerações diferentes. Sim. Eu sou o mais novo, o João Tiago é o mais bonito, eu sou... Nos testes que fiz, e mostrei... Teste Olha, que é de... não, dos testes que já fizemos, todos dizem que o Pedro é o mais novo. Opa, e eu nos últimos... Ele tem alguma questão Sim. E eu nos últimos anos envelheci, nos últimos quase 3 anos, foi quando nasceu a minha filha, envelheci para aí 30 anos. Portanto, Mas continuas a ser o mais novo. Para as pessoas que nos veem... e então, eu lembro-me, primeiro do Amândio foi, epá, já saíram os resultados da segunda fase e não sei o que e tal. Olha, o Amândio entrou. E eu, conhece essa história? Conheço. E eu, o Amândio entrou? Mas qual o Amândio? O Amândio que veio à semana de recepção? Sim, esse. O Amândio que faz parte da comissão de ano? Sim, esse. O Amândio que está inscrito no torneio de futebol, que é FEP League? Sim, esse. O Amândio que vai às aulas? Sim, esse. Ah, ele entrou hoje? Ah, ok. Sim. É bifásico. São portanto. bifásicos. É zumbi-fásico. Mas já estavas ali todo envolvido, pá, nas Envolve-se atividades. facilmente. Por causa do Pipas, não é? Ele já lá andava metido e disse, opá, vai na mesma e pronto, à partida entrarás. Por isso, e aproveitas toda a semana de sessão, que realmente é uma semana que não podes perder, na minha opinião. Sim, pelo menos na altura nós não podíamos perder. Na altura realmente fizemos amizades para a vida e aprendemos muita coisa. Mas realmente aí revelou um pouco da tua personalidade que depois ao longo dos vários anos tu foste confirmando. Que é às vezes, fazer primeiro e pensar depois. Sim, nem sempre resulta, mas às vezes. E não ter medo de arriscar, não ter medo de surpreender, não ter medo de ser diferente. Opá, lembro-me perfeitamente do teu sentido de humor completamente fora da caixa. Lembro-me mais tarde, passado bastantes anos, quando tu ias a usar da palavra, tu... o Amândio vai falar. Lembras-te disso? O Amândio vai falar. O Amândio diz uma parvoíce qualquer, tipo que não tem nada a ver, e tu... Aliás, o pessoal já se começava a rir antes dele abrir a boca. E entretanto, nós começamos a ter assim ideias muito fora da caixa, porque às vezes o pessoal tem medo de arriscar, e tem medo de fazer diferente, e tem medo de surpreender, tem medo de chocar, e eu gosto muito dessa minha parte criativa, e o meu primeiro parceiro, entre aspas, do crime,
foi o Amândio. A memória que eu tenho aqui do João Tiago foi... Eu lembro-me uma vez, estava muito calmamente, não me lembro bem do contexto nem do sítio, e de alguém chegar ao meu lado e dizer: opá, foste tu que uma vez em Coimbra mostraste assim o cu na cantina de Coimbra. Mas não fui eu. E eu pensei assim: opá, eu não me lembro disso. Sinceramente, eu não me disse acontecer. Pá, mas era bem possível que pudesse ter acontecido. E então eu fiquei assim: olha, este gajo é um gajo porreiro. E a partir daí, eu comecei a identificar algumas características no João Tiago que também já reconhecia no Amândio. Okay? E entretanto, o Amândio reconhece as mesmas características e vocês fazem uma parceria. Entretanto, eu, apesar de ser mais novo, provavelmente era um gênio porque saí primeiro, entrei primeiro e saí primeiro. E vocês então tiveram vários projetos em conjunto, dos quais eu acabei por não fazer parte, com muito pena minha. Claro, já tinha porque alguns ficaram para a história e nós aqui durante este podcast nós vamos contar, vamos relembrar algumas dessas histórias. E é isso. Amândio, porquê um podcast comigo e com o João Tiago? Ora bem, tu, como bem disseste no início, sempre dizias, sempre disseste, temos que fazer alguma coisa juntos, e é isto. Passar tantos anos depois aquela experiência que tivemos na faculdade, foi a ida a Coimbra, foi um monte de experiências que tivemos juntos, os bombeiros da FEP, sei lá. Já fez parte dos bombeiros da FEP? Fiz. Também estava lá. Agora, os bombeiros da FEP foi um jantar em que, pá, vamos fazer uma merda qualquer. Tipo, vamos para a queima e vamos fazer uma cena qualquer. E já não sei qual. Já tinhas terminado? Eu também estava prestes a terminar o curso. Já tinha terminado? Ok. Fui para a queima de... Sim, foi no ano a seguir. Foi no ano a seguir. Foi logo sim. Ok, então já tinha terminado. Já não recordava desse pormenor. Terminado. Vamos fazer uma cena qualquer. Ok, vamos distribuir panfletos. Vamos distribuir panfletos para a queima. Vamos distribuir panfletos. Mas do quê? Pá, vamos fazer umas audições para uma cena qualquer. Pá, então... Deves assim tu que escreves, tinha jeito para isso, escrevemos assim alguma coisa, não é? Fomos ao Norte Shopping, imprimir panfletos, estamos a tirar panfletos na queima, ao pessoal, mas o que é isto? O que é isto? E nós nem pensámos nas consequências, o que é que íamos fazer. Exatamente, e marcamos um dia, uma hora, lá na faculdade, e nesse dia, essa hora, nós chegamos lá e ia lá dizer às pessoas. E tivemos a pressão a decidir, ok, o que é que nós vamos fazer com estas pessoas? Era as audições. O que é que eles têm de fazer para merecer, para entrar no... Olha, mas eu acho que nós decidimos em que é que ia consistir os bombeiros, eu não tenho a certeza. Okay? A minha memória atraiçou-me, e às vezes atraiçou-me para o bem, cria assim uma história fabulástica que não existiu, outras vezes atraiçou-me para o mal, que é, eu lembro-me da verdade e não tinha tanta piada. Sim. Mas eu desconfio, tenho uma vaga ideia, nós estamos a decidir, ok, o que é que nós vamos agora fazer? Além das audições, o que é que vai ser este projeto? E fizemos assim, ok, vamos criar aqui uma fanfarra. Foi uma fanfarra, é mesmo isso. Uma fanfarra, e o objetivo é, sempre que houver um momento mais ou menos solene da faculdade, nós vamos invadir aquilo. E aliás, a primeira atuação foi com a autorização da Associação de Estudantes que nos deixou entrar na abertura do... Eles eram de autorização. Eu acho que sim. Isso tira logo metade da mística. Sim, deve, sim. Eu não me lembro. Eu lembro. Mas foi engraçado ver a reação do resto da malta. O que é que se está para aqui a passar? Era uma entidade desconhecida a entrar por ali dentro. Eu lembro que fui a uma oficina de carros e fui pedir assim uns bidões enormes, não sei o que é que aquilo era, vazios, e nós fomos bombos e o carro. E lembro-me depois, mais tarde, do Rojas, dizer assim, opá, eu estava para entrar numa atuação da Tuna e eu disse, pão, pá, que esta merda. E de repente olho e vejo-te a ti, ao Amândio, à frente dos cromos e comecei, tinham que ser estes gajos, meu, o que é que estes gajos estão para aqui a fazer? E interrompemos, não é? Ali, fomos lá para cima, eu lembro também que fui comprar uns bonés. Eu tenho o polo dos bombeiros e bombeiros comandos bombeiros, qualquer coisa assim. E pronto. Depois disso, lembro também uma que tivemos assim uma ideia que não concretizamos, infelizmente. Foi na altura da crise financeira, que era fazer uma manifestação a favor dos banqueiros. Okay? Quando havia contra o BPN e o BPP, e os lesados disto, os lesados daquilo, nós íamos lá para a manifestação dos lesados, mas íamos defender os banqueiros, tipo fato e gravata, e lá a coisa de defender os banqueiros. E também achei que ia ser muito interessante, assim, no horário nobre, juntar assim uma malta. Essa nós chegamos a concretizar e tenho pena. Pronto, acabamos aqui. João Tiago, chega a minha vez. Porquê estes dois tarolas? Olha, uma coisa que eu queria dizer era que eu não estava a pensar nunca fazer um podcast. Ou seja, eu em novembro
Costumo planear já o ano a seguir e não tinha de todo ideia de fazer Faz um aquela podcast. treta da revolução. Não, mas idealizo o ano seguinte, percebes? E não tinha. E quando surgiu a ideia achei excelente. E estavas-me a perguntar o porquê. Ou seja, em primeiro lugar porque somos amigos e depois em segundo lugar porque somos de áreas bastante diferentes. E acho que isso também, para quem tem um dia-a-dia, como todos os nossos ouvintes que têm as suas vidas, é muito importante nós entrarmos em contacto com malta diferente. E os nossos almoços foram isso. Olha, é como se fosse um almoço de negócios. Nós fomos para lá, trocámos umas ideias. Aliás, Do nada, tu sim. partilhaste algumas das tuas histórias até mais recentes, não é? De negócios que também fizeste. Isso é super interessante. E penso também o mote aqui, para quem nos ouve, é exatamente isso. É entender que se nos juntarmos com as pessoas certas também podem nascer projetos incríveis. E era um bocado essa a ideia Exato. de nos juntarmos. Está aqui o projeto incrível. Havia química. Outra pergunta, que é, vou começar agora pelo João Tiago. Tu daqui há aquela pergunta clássica, é daqui a 5 anos, onde é que nos vês e tal. Eu não gosto da pergunta daqui a 5 anos. É, correndo tudo bem, e nós chegarmos... Céticos páreos, não é? Como dizia eu. Correndo tudo bem, e nós vamos crescendo, e chega um ponto em que te sentes mesmo realizado, e que sentes que uma parte de ti está a ser expressa através do podcast, e que, tanto em termos de amizade, como em termos também de pesquisa de alguns assuntos, tratar alguns assuntos, como também contribuir, um pouco de trabalho, de contribuição para a sociedade. Nós não nos queremos arrogar a trabalhar para a sociedade, mas também contribuir um pouco, ajudar as pessoas em meia hora a ver uma perspectiva diferente sobre determinado tipo de assunto, ou seja, vai ser instrutivo, porque vamos tentar trazer assuntos importantes para as pessoas, assuntos que muitas vezes são pouco tratados ou são tratados, não têm uma perspectiva, a nossa perspectiva, e depois ouvir 3 perspectivas diferentes sobre isso. Além de realizares nessa parte, imaginando que isto teria bastante sucesso, tu te exprimias bem, onde é que tu achas que serias satisfeito com o quê? E concretamente com o quê? Como é que achas que isto poderia ser algo que tu um dia estavas no teu leito da morte, assim rodeado de netos, assim, um dia... Olha, aqui há um ponto que eu tenho apreendido nos últimos anos na minha carreira, né? Depois de que saí da faculdade, mas cada vez mais clarividência neste ponto, que é, nós nunca estamos num ponto ótimo. É das coisas que eu mais tenho aprendido, ou seja, temos sempre pontos de evolução. E o podcast pode, para nós, e para quem nos ouve, que vai ficar bastante esclarecido e com bastante sentido de humor à mistura, mas pode efetivamente abrir-nos grandes portas para um early retirement, para um mundo dos espetáculos. Ou seja, Ceteris paribus, não é? Ceteris paribus, se fosse sempre a crescer, acho que não temos outra hipótese se não pensar nisso. E, portanto, eu gostei muito dessa tua perspectiva. Nós não sabemos o futuro. Eu era capaz de encher um Tirando a coliseu. Maia. Hã? Tirando Abelha? a Maia. Não é a abelha. Hã? A taróloga. A Maia que sabe. Essa ainda não morreu. Fogo. Não, acho que nunca lhe saiu a carta da morte. Acho que não lhe saiu a carta da morte. Ela que deve ser para onde é que isto vai parar. Também ela a colocar as cartas, não vai pôr a carta da morte a ela própria. Ela escolhe. Não, pode Tem o escolher. baralho. Ok, Tem o ok. baralho. Corta e mete Não, na eu estava a dizer, eu vejo-me daqui a 5 anos a encher um coliseu. Perguntas. Mas onde é que tu vês daqui então a 5 anos? É isso? 5 anos não. Quando digo no nosso potencial máximo, eu vejo neste sítio, mas vejo... É como se fosse uma acelerador de ideias. Não é de negócios, mas é de ideias aqui. Estás a ver? Sim. Porque tens que... É verdade, as ideias são Estás a desenvolvidas ver? aqui. Surgiu-me Não, agora esta. Podemos falar mais rápido isso é sobre... Não. A nossa missão é um Sim, pouco sim, acelerar sim, sim. as ideias e fazer-me fortificar. Pois, Ok. pois. Aliás, é algo que nós bem pretendemos, é que seja bastante interativo com as pessoas, não só na rua, quando vamos a passar e pedem-nos autógrafos para tirar selfies e tal. Essa parte não é tanto aquilo, essa parte que nós queremos, mas a parte de dar assim ideias, e olha, vocês podem tratar este tema, olha, já pensaram naquela cena, e nós prepararmos, não é? Cada um à sua hora, e trazemos para aqui, para a discussão, e acho que as pessoas vão gostar de queremos ouvir. trazer ao poste, não levar ao poste, queremos Convidados. trazer ao poste convidados que sejam também estarolas, assim como nós. Exatamente. Pessoas interessantes, não necessariamente pessoas famosas, não necessariamente que têm muito tempo de antena, mas pessoas com muito potencial para isso, mas que ainda não foram descobertas ou estão em canais
mais alternativos e nós gostávamos de trazer cá. Pessoas que partilhassem um bocadinho esta nossa ideia de levar as cenas na descontraídamente, não é? Mesmo os assuntos sérios, quando são tratados de forma séria, fazem-nos adormecer e fazem com que a mente congele, e os assuntos sérios devem ser falados. Quanto mais sério, mais falado deve ser um assunto. E nós acreditamos nisso. Mas também acreditamos que se nós levarmos a vida de uma forma pesada, vamos adormecer todos. Não é? Correto. E é isso, a nossa missão então. É levar todas as semanas aos nossos ouvintes um tema por semana, Então, por semana. dar a nossa opinião de uma forma descontraída, informal. Contarmos histórias pessoais. Não é? Sim, histórias divertidas, histórias que também as outras pessoas se identifiquem. Porque nós somos humanos, somos carne e osso. Nós não somos super-heróis. Normalmente, Nem dançarinos. às vezes, nestas coisas, a tendência é para alguém contar aquela versão muito idealizada, muito super-homem. Nós somos peritos em contar uma visão idealizada, mas não é de super-heróis, mas ser assim Não são verdades absolutas, é a nossa opinião. Exatamente, mas sempre dar o twist que nós possamos dar é sempre com aquela humildade, não é? Somos carne e osso, nós cometemos erros, nós temos dificuldades, nós às vezes estamos perdidos e nós rimos com isso. E ao rir com isso nós conseguimos dar a volta por cima e conseguimos tirar daí ilações e lições e evoluir e continuar a crescer. Muito bem. Pronto, e então malta, meus caros amigos estarolas, olha, obrigado Amândio, foste um bom transmissor de palmadas, que eu pensei assim, pá, o meu braço não tem... Aqui. Exatamente. Acho que conseguimos mostrar um pouco quais são as nossas intenções, E a nossa qual é dinâmica. a nossa dinâmica. Vamos pôr um bocadinho mais de óleo, olear mais, para começar a ser este potencial todo de piadas ainda. Só contamos algumas coisas, guardamos algumas histórias, principalmente aquelas que envolvem implantes mamários, para episódios seguintes, episódios futuros. São mais com ele, não é? São mais... É o perito, não é? Sim, sim, As sim. lições... E não sou cirurgião, atenção. Ok, senão já é começar a chover nas redes sociais, Sim. a perguntar para eles e tu, olha, manda mensagem, escusa mandar mensagem privada Não, a pedir não, orçamentos. E acho que conseguimos mostrar o que é que nós queremos, quem somos, porque é que nós estamos aqui, com o que é que vocês podem contar, não é? E acho que cumprimos mais ou menos esse episódio. E já agora, quanto ver-vos não, mas quanto que vocês nos sigam e que nos vejam no nosso próximo episódio, que é sobre literacia financeira. Basicamente é para perceber o que é que andas a perder e ainda não sabes, por descurares a literacia financeira. Vamos tratar coisas muito importantes, que é porque é que existe alguma resistência em aprofundar e em estudar um pouco estes temas e o que é que isso tem de impacto na nossa vida, em termos de reforma, em termos dos nossos investimentos, em termos de nos protegermos de fraudes e de scams que de volta e meia lá acontece. E acho que vai ser um episódio muito interessante e vai ser o primeiro episódio que nós vamos tratar de algo que é muito sério e também um pouco técnico à nossa maneira. Muito bem. Muito bem. Não é? Cá vos esperamos. Cá E esperamos. então, se tiverem alguma sugestão de temas, podem sempre contactar-nos através do botãozinho das mensagens. Mensagem? Nesta altura é importante que também recomendem aos vossos amigos e conhecidos que isto existe, este grande projeto que é o Incrível Podcast. E não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Não, Amanda, eu tá? gosto muito de rabanadas com queijo. Fico Isso é relevante. Prefiro com ovos moles. Epá, eu Não rabanadas... experimentaste com queijo? Não. Ah, claro. Tem que Desde que eu falo, nunca experimentou com queijo. Mas, eu mas nunca queijo da experimentei. serra ou queijo? É qualquer um. Qualquer um. Queijo limiano. Ah, ok. Rabanadas com queijo. Rabanadas com queijo. É bom. Sabes que as melhores rabanadas... Eu já comi rabanadas muito boas e por acaso este último Natal, eu comi umas rabanadas que ela disse, pá, tu vais gostar destas rabanadas. Disse, pá, avisei logo, olha, toda a gente diz que eu vou adorar estas rabanadas, mas depois eu, pá, que as da minha avó eram mesmo, minha avó materna era uma coisa do outro mundo e nada se equipara àquilo. E por acaso este Natal provei umas que estavam lá perto, não estavam muito abaixo. Normalmente, Então bota-lhe uma fatia de queijo. Queijo da serra. mas que é assim, Generoso. generoso. Que incrível. Ok, tudo bem, então daqui a um ano, eu digo, Ok. quase um ano, daqui a 10 meses, vamos saber a minha opinião sobre o queijo, nas rabanadas, e provavelmente vou fazer um episódio sobre isso. Até à próxima. Tchau.